Seja muito bem-vindo a mais um estudo do livro Eventos Finais. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 12. Nós vamos tratar sobre a sacudidura e quero convidar você já nesse instante a fechar os seus olhos para que assim nós possamos falar com o nosso Deus. Glorioso Deus, estamos perante Ti, pedindo que, por favor, esteja conosco em mais um estudo. Envia-nos o Teu Santo Espírito para que possamos entender as verdades que o Senhor quer nos revelar neste dia. Nós te rogamos todas essas bênçãos por amor a Jesus. Amém. O livro Primeiros Escritos, na página 270, vai falar um pouco a respeito sobre a sacudidura. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, leia também este livro. Aqui no começo do capítulo vem falando: ser membro da igreja não é garantia de salvação. O livro Serviço Cristão, na página 41, diz: é uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e estaria tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Veja que essa frase ela é muito forte. E mais adiante diz que aqueles que tiveram oportunidades de aceitar a verdade, de se unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se como povo de Deus e aqueles que guardam os mandamentos, mas não possuem vitalidade e consagração a Deus, estão como as igrejas nominais, ou seja, essas igrejas que têm uma porção de nomes. E certamente vão ser atingidos pelo quê? As pragas de Deus. Assim como as igrejas que também se opõem à lei de Deus. Agora, vem retratando aqui sobre o joio composto. Dentro da igreja, nós temos o joio e temos o trigo. Nós temos essa parábola descrita na Bíblia em Mateus capítulo 13. Ali em Mateus, o capítulo 13, você pode até depois estar lendo este capítulo. Mateus capítulo 13, o verso. Olha só, o verso... Aqui você pode ler a partir do verso 24 até ao 30. Ali vai estar falando, descrevendo sobre a parábola do joio e do trigo. E nessa parábola nós podemos perceber que existe uma boa semente, que ela foi plantada por um homem. Este homem representa o Filho de Deus, Jesus. E também essa boa semente é aquela semente pura, trigo. Enquanto que eles dormiam, um homem mau veio, que era o inimigo, e esse inimigo representa o quê? O diabo. Ele vai e joga a semente ruim, que é o joio. E quando eles então percebem que está crescendo ali, junto com o trigo, o joio, o servo diz: Senhor, nós plantamos boas sementes, como isso aconteceu? O Senhor então diz: o inimigo plantou esta semente aqui. Então o servo fala: Senhor, eu vou arrancar o joio. O Senhor diz ao servo: não arranque, porque se você arrancar o joio, você também vai arrancar o trigo junto. Espere até a colheita, deixem crescer juntos. Então na colheita nós vamos separar o trigo para o celeiro e o joio para ser queimado, ou seja, o joio vai ser atado em feixes para ser queimado. Veja que dentro da igreja ocorrem o quê? Duas divisões. Nós vamos ter até o final, até a volta de Jesus, até ele separar o trigo do joio, nós vamos ter essas duas colocações dentro da igreja. Um que é liberal e o outro que é formal. Esse joio composto é liberal e formal. Nós temos o joio nas duas extremidades, aqueles que é muito formalista, segue tudo que está escrito, mas não tem a fé em Deus. E também o liberal. O liberal, ele segue o mundo, traz o mundo para dentro da igreja, ele vive tudo errado e ele não tem a fé em Deus. Porque se ele tivesse a fé em Deus, se esse joio composto, tanto liberal quanto formal, tivesse a fé em Deus, eles não seriam joio, eles seriam trigo. Então dentro da igreja nós vamos ter o joio e o trigo até a ceifa. E Deus aqui coloca uma representação da agricultura. No momento certo, quando é separado, como que vai ser separado? Sacudido, ali na peneira. Vai ficar apenas o grão. Porque o joio é aquela palha, não tem nada dentro, é só palha. O trigo não, o trigo tem a semente ali dentro, tem o fruto.
e o joio já não. Por isso que quando for peneirado, o joio será levado com qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque ele aceita qualquer coisa. Ele é a semente ruim. Ele não quer modificar a sua vida. Olha o que diz aqui. A história de Datã e Abiram está se repetindo continuamente e se repetirá até o fim dos tempos. Quem estará do lado do Senhor? Quem será enganado? Tornando-se também, por sua vez, um enganador? Então aqui nós temos alguém que vai ser enganado e muitas vezes não vai ser enganado porque simplesmente não, vamos assim dizer, não tem entendimento. Não, é porque essa pessoa, ela quis ser ignorante. Essa pessoa, ela quis ser enganada e ela vai passar a ser também um enganador. Olha que forte aqui essa mensagem. E nós temos que esse que vai ser enganado e vai ser enganador é aquele que não buscou, é aquele que não tem fé em Deus, é aquele que parece ter vitalidade, parece ter consagração, mas ele não tem. Ele não tem. Você pode ver que dentro ali daquela palha não tem fruto. Não é como o trigo. O trigo não. O trigo, se você abrir, você vai ver ali. Você vai ver o fruto. Você vai ver a semente. O Senhor virá em breve. Em toda igreja deve haver um processo de aprimorar e peneirar, pois entre nós há pessoas perversas, olha outra palavra forte, que não amam a verdade e nem honram a Deus. Estamos na época da sacudidura, época em que cada coisa que poder ser abalada será. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade se não obedecerem a seus mandamentos por palavra e ação. Então nós não temos que obedecer somente pela palavra, mas também pela ação. A perseguição purifica a igreja. Se você ver o livro O Grande Conflito, ali a partir do capítulo 9 em diante, você vai verificar que a perseguição sempre multiplicou a palavra de Deus, sempre levou a palavra de Deus a outros lugares. Então, vai vir o tempo em que nós vamos sofrer a perseguição. E na ausência de perseguição, tem entrado o que dentro das nossas igrejas? Pessoas que parecem sadias, que parecem ter um cristianismo inquestionável, mas caso surgisse ali naquele momento uma perseguição, essas pessoas, elas sairiam da igreja. E só quem fica no momento da perseguição é realmente os fiéis, é somente o trigo. Olha aqui, quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será submetida a provas terríveis e uma proporção maior do que agora podemos prever. Eles darão ouvidos ao quê? E a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Agora vem falando sobre os cristãos superficiais que renunciarão à fé. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer no tempo de paz, no tempo de prosperidade, ela vai ter que realizar em circunstâncias extremamente difíceis, desanimadoras. E a advertência de Deus é que esses grupos dos superficiais e dos conservadores, os liberais, superficiais, os conservadores, os formalistas, que é esse joio composto dentro da igreja, cuja influência tem constantemente atrasado o progresso da obra, renunciará à fé. Por quê? Só o trigo vai permanecer firme. Não adianta você simplesmente ter lido todos os livros do Espírito de Profecia. Não adianta você querer fazer por suas próprias obras. Tem que haver ali o Espírito de Deus atuando na sua vida. Então, tanto o superficial quanto o conservador, que não tem a fé em Deus, que não busca essa consagração, simplesmente o conservador faz aquilo para tentar se mostrar melhor, para tentar mostrar que ele tem mais conhecimento, que ele é muito entendido da palavra de Deus, mas ele não vive. E aquele que é superficial, que já não vive mesmo de qualquer circunstância, não está ligando, não quer nem saber da palavra de Deus, não quer saber do Espírito de Profecia, não aceita os testemunhos de Jesus, porque a sacudidura é não aceitar. Nós vamos ver aqui mais adiante. Então, esse joio composto por essas duas colocações que estão assim dos lados extremos, até parecem que não são do mesmo grupo, mas eles estão em extremos, mas eles são do mesmo grupo, eles são joio. E olha o que diz, se Satanás vê que está abençoando, Deus está abençoando o seu povo e preparando para discernir seus enganos, ele vai trabalhar com magistral, Satanás vai trabalhar com magistral capacidade para introduzir o fanatismo de um lado e o formalismo do outro. Ou seja, o superficialismo de um lado e o conservadorismo do outro. Parece que aqueles que estão buscando ser conservadores, conservar a palavra de Deus, estão fazendo a coisa correta. Mas às vezes eles estão fazendo simplesmente para se mostrar maiorais, para se mostrar melhor que os outros. E não é isso que Deus quer. Então fala aqui
que nós temos também o formalismo, que é aquele que busca só viver a monotonia. Simplesmente é aquele que vai em todos os cultos, não que isso seja errado, faz a escola sabatina, faz ali o ano bíblico, lê a Bíblia todos os dias, mas é puramente uma monotonia, é puramente um formalismo. A pessoa não está fazendo aquilo simplesmente para ter um contato maior com Deus. Ou simplesmente são aquelas pessoas que esperam a associação ditar, devolver ali os seus dízimos, fazer semana de oração, fazer impactos de esperança. Então esperam entregar folhetos e livros no momento só que pedem. E não é assim. Nós estamos vendo que nós temos que sempre fazer isso. Não é só quando alguém ordena, quando uma autoridade que vem lá de cima, ela indica para você fazer isso. Devia ter semanas de oração, não porque a associação pediu. Devia ter entrega de livros, não só porque existe o impacto e esperança, mas em todos os momentos. Então veja que são pessoas formais, elas esperam que haja algum formalismo para que elas possam fazer alguma coisa. Elas esperam que uma autoridade venha e fale, faça o ano bíblico, faça a entrega de livros, faça a semana de orações, faça visitas, faça jejum. Então, ela não faz isso ela mesma, ela não sente essa vontade, ela tem que esperar alguém falar alguma coisa para ela fazer. Então, essas pessoas, os que tiveram privilégios e oportunidades para se tornar versados na verdade, mas continuam a se opor à obra que Deus deseja ser realizada, serão desprezados, pois o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. Então, Deus não vai aceitar essas pessoas que têm um interesse que é puramente dividido. Elas não sabem nem o que elas estão fazendo. São pessoas que tiveram a oportunidade de ser versado em toda a verdade, de saber sobre tudo, mas elas não aceitam. Então Deus não quer aquele que se entrega pela metade. Deus quer uma entrega completa. Vamos assim dizer, ele é ciumento. Ele quer a pessoa por completo. Olha o que diz. À medida que as aflições crescem ao nosso redor, serão vistos no nosso meio a separação quanto unidade. Então, de um lado nós vamos ter separação e de um outro nós vamos ter a unidade. Unidade de quem? Do trigo, daquelas pessoas que realmente querem viver a palavra de Deus. Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não os aproveitaram, irão sob um pretexto ou outro retirar-se do nosso meio. O testemunho direto produzirá uma sacudidura. Aqui a profetisa do Senhor, ela pergunta, Senhor, o que é a sacudidura? Qual o sentido disso? Então ele fala que ela ali pôde presenciar. Foi mostrado isso para ela, que a sacudidura tinha sido causada pelo claro testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceus. O que é isso? Se nós somos na Bíblia, lá na Palavra de Deus, em Apocalipse 3, se você puder abrir a sua Bíblia, em Apocalipse 3, aqui vai falar sobre Laodiceia. Bem aqui no finalzinho, vamos pegar aqui Apocalipse 3. Vamos ver aqui o verso 14. E diz assim, 15 na verdade. Eu conheço as suas obras, que não és frio e nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno, nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, porque tu dizes, eu sou rico. Eu sou cheio de bens. Eu não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas o quê? Rico. E vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrependa-te. Essa é a mensagem de Deus para nós. Então aqui foi mostrado para ela que essa sacudidura foi causada por isso, porque não aceitaram essa mensagem. E muitas vezes quando nós pregamos essa mensagem dentro da igreja, as pessoas elas entortam a cara, elas viram o olho, elas não querem aceitar, não querem ouvir, elas saem do culto. Você vê que as pessoas não aceitam, elas não aceitam a condição delas para que elas possam mudar. Então esse testemunho terá efeito sobre o coração dos que o recebem, levando a elevar e declarar a verdade direta. Alguns não vão suportar esse claro testemunho. Reagirão se opondo a ele, que foi o que eu falei, e isso vai causar uma sacudidura entre os filhos de Deus. Calúnias levam muitos à perdição.
Mesmo em nossos dias, há famílias inteiras que uma vez se alegraram na verdade e que perdem a fé devido às calúnias e falsidades que lhes foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram reuniões agradáveis. Sabe aquelas pessoas que se reúnem com outras famílias para poder ter momentos, né, felizes, momentos de comunhão com Deus, para fazer cultos, enfim. Pessoas que não querem isso, que são contra aquelas que querem viver a verdade, vão começar a falar mal daquelas pessoas. E aqueles que viviam no meio dessas reuniões e viviam ali alegres, tinham uma amizade intensa com essas pessoas. O que acontece? Elas começam a sair de perto dessas pessoas, porque as pessoas falam, olha, aquela pessoa ali, ela é muito extremista, olha, aquela pessoa é assim. Então, começam a haver dissensões, começam a haver calúnias. E nós vemos que o joio brota, então, no meio do trigo e fortalece. Assim, a seara do trigo se torna cada vez o quê? Menor. E para elas a preciosa verdade perdeu o seu poder. Para quem perdeu o poder? A verdade. Para aqueles que não aceitam. Falsas doutrinas agora. Aqui eu quero chamar a atenção a uma coisa muito interessante. A chamada ciência e religião. Elas serão vistas de lados o quê? Cada vez mais opostos. Por quê? Porque a ciência é algo que é o quê? Que vive em constante mudança. Agora o nosso Deus, a palavra de Deus, a religião, é algo exato. Porque Deus muda. E nós vamos ver isso mais adiante. Por que estão em lados opostos? Porque a ciência, ela se usa de pessoas intelectuais, pessoas influentes, pessoas que dão descrédito à palavra de Deus, pessoas que muitas vezes são ateus, ou de outras religiões que negam a palavra de Deus, negam os testemunhos de Jesus, negam a guarda dos mandamentos de Deus. E temos visto em nossos púlpitos pessoas pregando esses cientistas, Piaget, Freud, Sócrates e tantos outros que não vale a pena citar aqui, são pessoas que, por exemplo, Freud, ele foi um psicanalista, um psicólogo, e ele fazia coisas deploráveis com as pessoas, muitas vezes relacionadas ao sexo, e levou pessoas a ter relações com pessoas do mesmo sexo, e assim por diante, tantas outras coisas horríveis que ele fez. E isso influenciou outras pessoas. E se você pegar um vídeo na internet, esse vídeo fala sobre a psicologia, que ela não é cristã. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo este homem falando a respeito que a psicologia não é cristã. E Ellen White, eu não me lembro agora, não me recordo o livro, mas vou procurar, vou colocar na descrição deste vídeo, não sei se é o Mente, Caráter e Personalidade, que fala também que a psicologia é um ramo muito perigoso, principalmente para aquele que não é alicerçado na palavra de Deus. É um ramo que leva para o lado do homem, do lado o que intelectual. E o que nós temos visto em nosso culto? Pessoas pregando só ciência, falando desses cientistas, dessas pessoas que nunca aceitaram a Deus, que pregaram contra a palavra de Deus e rebaixando a Bíblia, rebaixando o espírito de profecia. Muitas vezes lendo um trechinho só do espírito de profecia para poder compensar tudo aquilo que eles falaram de Sócrates e, enfim, de Piaget, de Freud e tantos outros. Ficam falando de pessoas ateias, de pessoas que não aceitavam a palavra de Deus, que iam contra, que fizeram de tudo para ir contra a palavra de Deus. Então, nós vamos ver isso cada dia mais em lados opostos. Então, dentre vocês mesmos, o que está falando aqui, se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. E hoje as pessoas querem ouvir essas palavras da ciência, né? Uma coisa que não é exata, que vive sempre em mudança, sendo que nosso Deus é exato, a palavra de Deus não muda. E eu quero comparar com você aqui alguns textos que falam a respeito disso. O primeiro está em Mateus 24, o verso 35. Que diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Veja que a palavra de Deus não muda. Agora Lucas, quero que você leia comigo Lucas, o capítulo 21, verso 33, que diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Agora, veja também Hebreus capítulo 13,
o verso 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nosso Deus não muda e sua palavra também não muda. Fiquemos atentos a esses quesitos. Vamos confiar em quem? Em homens e intelectuais, em homens que são só porque tem doutorado, mestrado, tem pós-graduação, tem isso, tem aquilo. Vamos confiar neles ou vamos acreditar no assim diz o Senhor? Assim diz a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus porque ela não tem sombra nem variação de mudança. Homens, Jeremias mesmo fala, né? Jeremias, aqui ó, vamos abrir aqui. Jeremias, quero que você leia comigo. Jeremias, capítulo 17. Vamos ler juntos, para que você possa comprovar isso que a palavra de Deus, ela fala, ela nos descreve. 17:9. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecer o nosso coração? Ele é enganoso, nem nós o conhecemos. Nem nós podemos conhecer. Então, por que confiar em homens? Nós devemos confiar na palavra de Deus. Devemos confiar em Deus, porque nele não há sombra nem variação de mudança. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como o quê? Areia movediça. Então eles não estão ancorados na palavra de Deus. Não estão ancorados em parte alguma. Vivem procurando palavras de cientistas, de intelectuais para poder falar das coisas e simplesmente isso vive mudando, vive tendo modificações e estão ancorados em parte alguma. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Esse é um dos pontos em que alguns se afastarão da fé. Desmond Ford, no passado, ele também negou ali o plano da salvação. Ele negou a existência do santuário de Deus. Hoje as pessoas não estão nem negando, né? As pessoas nem sabem nada a respeito do santuário de Deus. Para que serviu aquilo? Simplesmente acham que foi um ritual no passado que o povo de Israel tinha que fazer. Mas não, aquilo demonstrava o plano da salvação. E é muito importante para nós, porque foi através desse plano da salvação que chegou a ser estruturada, chegou ao ponto das pessoas saberem que Jesus iria voltar e também nasceu a nossa igreja. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu convido você a ler este livro, História do Adventismo, que mostra exatamente como as pessoas chegaram a esse grande despertamento do segundo advento. Foi através aqui, ó, do santuário de Deus, através ali de Daniel, do livro de Daniel, que falava sobre o santuário de Deus. Falava sobre esse dia, esse momento em que o Senhor deixaria o lugar santo e passaria para o lugar santíssimo. A rejeição dos testemunhos resulta em apostasia. Uma coisa, colocam sobre a bandeira de Satanás, abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Uma coisa também eu digo aqui antes de entrar neste ponto, a rejeição dos testemunhos. Se você não sabe nada a respeito da história da sua igreja, se você não sabe nada sobre o santuário, você não sabe nem o que é ser adventista do sétimo dia. É preciso você conhecer esse assunto, porque nenhuma outra igreja prega sobre esse assunto, tem esse assunto. Apenas a igreja de Deus, a igreja verdadeira, tem esse assunto, porque revela o plano da salvação, o que Deus está fazendo por nós, o que Jesus tem feito por nós. Olha o que diz aqui. Então, a apostasia vai ser resultado do quê? Da rejeição dos testemunhos de Deus. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Lembra de Provérbios 29, verso 18? Não havendo profecia, o povo o quê? Se corrompe. O inimigo tem realizado seus esforços magistrais para abalar a fé de nosso povo nos testemunhos. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo em pontos vitais da nossa fé, as colunas de nossa posição, depois dúvidas acerca das escrituras sagradas, e então uma caminhada descendente para a perdição.
Quando são postos em dúvida e rejeitados testemunhos nos quais se acreditava anteriormente, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão por aí. Ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. E eu gostaria de ler um outro ponto importante que está em 1 Pedro. Gostaria que você lesse também comigo 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 21, que diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas santos homens de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Não foi dado porque simplesmente o homem quis aquilo, mas eles falavam movidos pelo Espírito de Deus. Moisés falou movido pelo Espírito de Deus. Isaías falou movido pelo Espírito de Deus. A Débora, a palavra de Deus também, ela veio inspirada por Deus para falar ao povo. E tantas outras profetisas, a profetisa Ellen White. E olha aqui, 2 Pedro, agora capítulo 2, o verso 12. Mas estes, como criaturas irracionais por natureza, feitas para serem presas e mortas, blasfemando do que não entendem, ou seja, daquilo que são ignorantes, perecerão na sua corrupção. Então, aqueles que não aceitam a palavra de Deus, aqueles que não aceitam os testemunhos. Por que é o testemunho? Eu já falei aqui uma vez. A profecia é predição divina dada aos profetas. Os profetas puderam testemunhar isso. O que é testemunhar? É ouvir, é ver, é poder estar ali presente. Então, ouvir, ver, é isso que os profetas viram, ouviram. Então, eles vão testemunhar a nós, vocês vão relatar a nós aquilo que eles viram e ouviram. Então, testemunhar é isso. E os testemunhos são hoje apresentados para nós através da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, e através também dos escritos da profetisa do nosso tempo. Porque Moisés, ele falou para o tempo de Israel. Outros profetas falaram para o tempo daquelas nações, e também tem profecias que nós sabemos na Bíblia, que era tanto para aquele tempo e tanto para o tempo que nós vivemos hoje. E Deus enviou uma profetisa para os nossos dias. Então, todas as coisas que eles viram, que eles ouviram, que eles presenciaram, eles relatam a nós através desses testemunhos escritos, que são inspirados por Deus. Então, nenhuma obra foi feita simplesmente porque a pessoa quis escrever daquela forma, mas porque o Espírito Santo a inspirou a escrever daquela forma. E nós vimos aqui que pessoas são deixadas na sua ignorância porque realmente elas não quiseram entender, não quiseram compreender. Então, aquelas pessoas que estão rejeitando os testemunhos hoje de Jesus, elas não vão rejeitar só a profetisa do Senhor, elas não vão rejeitar só parte da Bíblia, elas vão começar a rejeitar tudo e não vai aceitar mais a verdade. Apostasia entre líderes da igreja. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho se apagarão nas trevas. Ou seja, pessoas aí que ficam apegadas a pastores, a pessoas intelectuais, a professores, enfim, qualquer pessoa hoje que tem uma influência, que fala da palavra de Deus, elas vão ter o seu brilho apagado. Então tome cuidado com isso. Não devemos apegar a pessoas, mas no assim diz o Senhor, porque este não muda, este não é enganoso. Olha o que diz aqui mais adiante. Pastores não consagrados serão eliminados. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. Olha que frase muito forte. Dentre nós sairão alguns que não mais levantarão a arca. Entretanto, esses não podem erguer muralhas para obstruir o quê? A verdade, pois ela prosseguirá avante e para cima até o fim. Pastores e médicos poderão se afastar da fé com a palavra e as mensagens de que Deus tem dado à sua serva declaram que farão. E a igreja parece estar prestes a cair. Só que ela não cairá, porque o peneiramento de Deus lança fora multidões como folhas secas. O joio como uma nuvem será levado pelo vento, até mesmo de lugares onde só vemos férteis campos de trigo. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei for mais esquecida, então nosso zelo deve ser mais fervoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Nós devemos permanecer em defesa da verdade e da justiça. E participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia, lealdade de sua traição. A igreja talvez pareça como se estivesse prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião são o quê? Lançados fora. O que é
esse joio que será levado por qualquer vento de doutrina, essa falsa profecia que será declarada aqui. Essas pessoas que simplesmente não estão ancoradas na palavra de Deus, essas pessoas que não aceitam o testemunho de Jesus. Nós sabemos que antes desse testemunho ter sido dado a Ellen White, foi dado primeiro a um homem chamado Irion Foy, ele não aceitou. Depois a um segundo homem, Deus deu uma segunda oportunidade, a Resen Foss. Então, esses dois homens, eles tiveram oportunidade, eles não aceitaram de serem pessoas que iriam testemunhar da palavra de Deus, que iriam escrever livros como Ellen White escreveu. Então, Deus deu uma terceira oportunidade para uma mulher debilitada, porque esses homens, eles não eram debilitados. Um deles era pastor, outro também muito influente, uma pessoa que pregava, e simplesmente rejeitaram. Ellen White não era assim. Ela não terminou seus estudos porque ela sofreu um acidente. Ela tinha debilidades, ela era doente. E Deus colocou sobre a mão desta mulher esses testemunhos para serem levados ao seu povo, à sua igreja. E o Senhor, Ele tem dado a nós essa oportunidade hoje de conhecer essa palavra. E vimos aqui em 2 Pedro que se nós não aceitarmos essa palavra, serão tidos como ignorantes, pessoas que realmente dão descrédito à palavra de Deus, não acreditam, assim diz o Senhor. Apocalipse 12, verso 17, fala que o dragão está irado com o remanescente, ou seja, aquele que restou da igreja de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10, fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o espírito de profecia, como nós vimos, que profecia é inspiração, predição divina, dada por meio dos seus profetas, aqueles que puderam testemunhar, que puderam ouvir, ver, estar presente ali. E eles relatam, então, para nós, através dessas palavras escritas, através desses testemunhos, tanto a Bíblia quanto o Espírito de profecia. E eu coloco que o Espírito de profecia é tanto a Bíblia quanto os escritos da profetisa do Senhor. Os fiéis serão revelados. Então, ao aproximar-se essa tempestade, um grande número que tem dito crer na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela obediência à verdade, vai abandonar sua posição, vai passar para as fileiras do adversário. E nesse momento vai ser revelado os servos de Deus, aqueles que realmente vão passar pelo tempo de prova, pela sacudidura. E esses indivíduos são aqueles que não se prostraram a Baal. Lembra lá dos 7.000 que não se prostraram a Baal? Esses serão o povo de Deus, o trigo. E ali eles vão olhar para o céu. À noite não vão ver estrelas, né? Quando estamos vendo aqui em dias chuvosos, por exemplo, ou de manhã, quando nós não podemos ver as estrelas, elas estão lá. E mesmo nos dias chuvosos, nos dias de nuvens, as estrelas também estão lá, né? Veja que assim é para Deus o seu povo, o trigo. O trigo parece estar escondido, mas eles estão ali. Eles são aqueles que não se prostraram a Baal. À noite nós conseguimos ver o quê? As estrelas, o brilho das estrelas. Elas estão aí. E em tempos de chuva e durante o dia nós não vemos, mas elas estão lá. Assim diz o Senhor que esses vão se manifestar no momento certo. No momento em que vai se levantar a oposição, o fanatismo, a intolerância. Mas o verdadeiro vai permanecer firme. Nunca vai sair do caminho de Deus. Assim como as estrelas no céu, no firmamento, permanecem lá, não importa se é dia chuvoso. Mas elas permanecem firmes no céu. Olha o que diz, eu quero que você leia comigo Lucas. Lucas capítulo 10, o verso 20. Se por algum motivo você tiver o seu nome retirado do livro da igreja, não fique triste. Porque olha o que diz aqui em Lucas 10, o verso 20. Contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos. Antes alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então, alegrem-se vocês hoje porque o seu nome está escrito no céu. Não fique contente porque o seu nome está escrito em algo material aqui na terra. O importante é o seu nome estar escrito nos livros do céu. Isso que é importante. Novos conversos ocuparão o lugar daqueles que se retiraram, os descuidados, os indiferentes,
que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para lutar por elas e se angustiar com perseverança, não as alcançaram e foram deixados para trás em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e se filiavam a ela. Os lugares vagos nas fileiras, preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na última hora, ou seja, na hora 1/10 de Mateus 20, o verso 6 e 9. Há muitos com que o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. Mas o Senhor olha para eles com ternura, com compaixão, e ele se sensibiliza, ele estende a sua mão para salvar, enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Ou seja, para aqueles que tiveram todas as oportunidades, para aqueles que receberam toda a luz da verdade através dos escritos, dos livros inspirados de cada um dos profetas de Deus. Essas pessoas que não quiseram entrar, porque foram elas mesmas que não quiseram aceitar. Será então admitido no lugar delas pessoas que nos últimos dias, na última oportunidade, na hora 1/10, ouviram a verdade pela primeira vez e aceitaram. Bandeira após bandeira era arrastada no chão à medida que o grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo. Ou seja, aqueles que nós achávamos que estavam ao lado de Deus se junta com o inimigo, porque não está alicerçado na verdade, porque não moldou o seu caráter semelhante ao de Cristo. E grupo após grupo das fileiras do adversário, que estavam nessas fileiras que nós achávamos que nunca viria para o lado de Cristo, agora se une ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Olha que alegria será. E eu quero terminar lendo um último trecho que está em Apocalipse 21. Eu quero que você leia juntamente comigo. Nós precisamos ver o que Cristo quer falar a nós. Apocalipse 21, verso 27. E não entrará nela, aonde? No céu, na cidade santa, coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se você quer fazer parte desse povo que quer estar ali, servindo o Cordeiro, vivendo num lugar celestial, longe de todos os males dessa terra, de todas as coisas ruins que o inimigo de Deus tem plantado, você deve tomar a sua cruz. Veja só o que diz Lucas 9, verso 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará, porque terá a vida eterna, morará no céu. Olha o verso 25. Pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder ou prejudicar a si mesmo? Porque quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Que maravilha é você viver por Cristo. Porque aquele que não tiver vergonha da palavra de Deus, que verdadeiramente quer honrar a Cristo, quer ter um caráter semelhante ao de Cristo, quer viver a verdade. Porque viver a verdade é você buscá-la individualmente. Não esperar que alguém dite para você que você tem que fazer um bíblico. Não esperar que alguém dite para você fazer a sua lição. E muitas pessoas têm falado o seguinte: olha, eu não preciso ler os escritos de Ellen White, porque na lição vem vários trechos dos livros dela. Sim, mas a pessoa que escreveu a lição para que você pudesse ler aquele trecho, ela teve que estudar aquele capítulo. Ela teve que estudar aqueles livros que ela colocou ali. E se você quer permanecer na peneira de Deus, se você quer ser trigo de Deus, se você não quer ser levado por qualquer vento de doutrina, porque o joio é aquela palha que quando é sacudida é levada embora por qualquer vento de doutrina. Se você não quer ser este, você precisa estar ancorado na palavra de Deus. Você precisa estudar os escritos dos profetas de Deus, a inspiração divina dada a esses profetas. Se você não tiver esse vínculo com Cristo, se você não buscar isso individualmente, não é através de um professor, não é através de um pastor, não é através de um amigo, é você individualmente com Cristo, oração, fé, comunhão e estudo da palavra. E o estudo da palavra não é simplesmente você ler e fechar. O estudo da palavra de Deus é você marcar, é você grifar, é você ver aonde está escrito em outros livros, o que falam os livros de Deus a respeito disso, o que fala a Bíblia a respeito disso. Olha só como que
para poder estudar esses assuntos. O que eu faço? Eu marco onde está escrito na Bíblia, eu grifo. Então é isso que você tem que fazer, você tem que estudar, não é só ler, porque ler você pode às vezes esquecer. E quando você estuda, você grifa, você lembra aquilo que você grifou, aquilo que você marcou. Então esse estudo dirigido, eu digo, através do Espírito de Deus, e esse estudo individual, procurando ter fé, comunhão com Cristo, é que vai realmente ancorar você na verdade. E é isso que nós precisamos, porque aquele que não estuda, porque diz aqui a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, que aquele que não está ancorado, aquele que busca ser ignorante, que não está se preocupando em aprender a palavra de Deus, a querer saber mais sobre a Bíblia, a querer saber mais sobre os escritos dos seus profetas, vai ser movido por qualquer vento de doutrina. Não vai aceitar a palavra de Deus e começa a rejeitar uma coisa e vai rejeitando outra, vai rejeitando porque não tem o conhecimento, porque não buscou esse conhecimento, porque o conhecimento está aqui em nossas mãos. Hoje nós temos internet, nós temos tablets, computadores, celulares, temos tudo à nossa mão, livros em PDF para nós lermos e buscarmos. Temos fé e comunhão com Deus, porque quando nós vamos estudar a palavra de Deus, é preciso primeiramente a oração e depois o estudo da palavra. É isso que você precisa. Não espere pelo próximo, não espere por alguém vir te explicar. Você tem que buscar, você tem que estar ancorado na verdade. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor nosso Deus, estamos aqui reunidos com os teus filhos que querem ser o trigo do Senhor, que vai ser separado para essa colheita, para ser levado para o céu. Ó Deus, esteja com cada um deles, que eles não sejam essas pessoas que estejam alicerçados em falsas doutrinas, pessoas que não estão buscando a sua palavra. Dê a eles, ó Deus, a vontade de cada dia ter um contato maior contigo, de estudar a tua palavra, de realmente ter conversão, mudança de vida, ter fé. Ajude a cada um de nós, nós precisamos de Ti, nós queremos ser o trigo celestial, o trigo que vai pregar, dar o alto clamor no último momento, que vai converter pessoas, que não sejamos essas pessoas que no último momento vai sair das fileiras de Deus para entrar outros, que nós possamos permanecer firmes e que assim nós possamos ser aqueles que vão dar o alto clamor nos últimos dias. Nós queremos ser sacudidos sim, mas permanecer firmes na peneira do Senhor. Nós te rogamos, esteja conosco, nos dê a fé e o poder. Nós sabemos que o Senhor a dá a quem pedir. Por isso nós te pedimos, por amor a Jesus. Amém. E eu espero você até o nosso próximo estudo. Até lá!